bióloga, mestre em biotecnologia e biociências e atualmente Product Owner da Biome Hub. Dando continuidade ao módulo Definição de Conceito-Chave, hoje vamos abordar o tópico Classificação Taxonômica. E ao final dessa aula você vai ser capaz de compreender os conceitos básicos sobre a taxonomia, as recentes alterações de nomenclatura e como interpretar o gráfico taxonômico do laudo Probiome. A classificação taxonômica é basicamente uma categorização dos organismos, e essa categorização, ela ocorre de uma maneira hierárquica, com base, então, em algumas características genética, fenotípica e relação ancestral. Então, os organismos, eles podem ser agrupados em 7 níveis taxonômicos: espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, sendo que quanto mais inferior o nível, mais específicas são as descrições daquele organismo. E quanto mais superior, mais generalistas são essas descrições. Acima do reino, existem 3 domínios: bactéria, árquea e eucária, sendo que esses 2 primeiros agrupam os organismos que não possuem membrana nuclear em suas células e diferem em características genéticas e bioquímicas. As árqueas, elas são morfologicamente muito semelhantes às bactérias, mas devido a essas diferenças genéticas e bioquímicas, elas conseguem sobreviver em ambientes extremos, como, por exemplo, em alta temperatura ou em ambientes muito ácidos. No último domínio, o domínio eucária, difere dos anteriores porque agrupa os organismos que possuem a membrana nuclear. E aqui inclui, então, os animais, fungos, plantas, entre outros. Para entender melhor esse conceito de níveis taxonômicos, vamos considerar inicialmente o exemplo do urso pardo, né, que todo mundo já conhece e fica fácil a gente imaginar essa linha taxonômica. O urso pardo, então, pertence à espécie Ursus arctos. E é interessante a gente notar aqui que todas o nome de espécies são binômios, ou seja, são compostos por 2 palavras, sendo que a primeira remete ao gênero, né? Então, nesse caso, a espécie Ursus arctos pertence ao gênero Ursus, que contém, então, outras espécies de ursos, como o urso branco e o urso preto. No nível acima, na família Ursidae, então, a gente consegue incluir aqui outros gêneros, como, por exemplo, os gêneros da espécie do urso panda. Na ordem acima, carnívora, então a gente inclui mais ainda, né? Inclui as raposas, lobos, hienas, onças, né? E essa ordem carnívora, ela está dentro da classe Mammalia, que está dentro do filo Chordato, do reino animal, e que faz parte, então, do domínio Eucária. Bom, esse exemplo do reino animal fica fácil a gente entender, né? Esses níveis taxonômicos, né, como isso ocorre. Porém, quando a gente passa para o mundo das bactérias, parece que a gente começa a falar uma língua completamente diferente. Mas eu quero mostrar aqui que a regra é a mesma, na realidade. Então, os níveis taxonômicos nada mais são do que agrupamentos de organismos com características semelhantes. No caso das bactérias, são micro-organismos com características semelhantes, né? Então, vamos a um exemplo do reino das bactérias. Vamos considerar a espécie Bifidobacterium animalis, então pertence ao gênero Bifidobacterium. Então, no gênero Bifidobacterium, contém as espécies Bifidobacterium animalis, contém a espécie Bifidobacterium adolescentes, Bifidobacterium bífido, enfim, e no nível taxonômico acima, a gente encontra então a família Bifidobacteriaceae, que está dentro da ordem Bifidobacterialis, da classe Actinomycetia, do filo Actinobacteria, do reino Bactéria e do domínio Bactéria.
Além disso, algumas espécies de bactérias podem ser classificadas no nível de subespécie e de cepa, indicando então alguma variação genética, né, no caso das subespécie, e linhagens isoladas, que seria a cepa. Então, neste caso, é adicionado um terceiro nome à espécie, para indicar a subespécie. Então, nesse exemplo, a gente tem a espécie Bifidobacterium animalis, né, que é sempre um binômio, e o primeiro nome vai remeter ao gênero, né? Então, essa espécie Bifidobacterium animalis da subespécie lactis. E no caso da cepa, é adicionado um código ao nome da espécie, indicando então a linhagem. E aí, nesse exemplo, ficaria a espécie Bifidobacterium, subespécie lactis e cepa BB12. Então, resumindo, quando vocês escutarem sobre classificação taxonômica, lembre-se que é uma categorização de organismos de uma maneira hierárquica e que agrupa os organismos com características semelhantes. E este agrupamento se dá em 7 níveis taxonômicos, do mais abrangente, que seria o reino, né, até o mais específico, que seriam as espécies.